Tudo começou no dia 25 de agosto de 1945. Um jovem obreiro, pastor metodista, reverendo Nelson Arcanjo Duarte Rocha, recém-chegado da Segunda Guerra Mundial, depois de ter uma forte experiência com Deus, tendo sido batizado com o Espírito Santo, tem o desejo de dar início a um trabalho missionário com ênfase na ação social. Não conseguindo apoio em sua denominação de origem, começou a realizar alguns cultos nos lares, nos bairros de Coelho Neto e Irajá, juntando-se logo a ele alguns irmãos com o mesmo desejo, oriundos de outras denominações, que após um longo período de oração, a fim de receberem orientação divina quanto ao caminho que deveriam tomar, decidem então fundar a Missão Evangélica do Brasil. Em seus primeiros anos, a MEB teve um grande crescimento, abrindo igrejas em alguns bairros do Rio de Janeiro, alcançando até mesmo outros estados, fundando asilos e orfanatos e outras instituições filantrópicas, como era o sonho e desejo do fundador. Cerca de 10 anos depois, por alguns problemas de ordem administrativas e ministeriais, o próprio fundador decide se afastar do ministério. Mas a obra continua com os demais obreiros que o auxiliavam. Presidiram a igreja neste período alguns pastores, tais como Sebastião Otaciano Barbosa, Israel Ferreira, José Augusto Martins, Heronildes de Oliveira Cardoso e Antônio Correia da Silva. Serviram ainda nesta época como membros da diretoria Virgílio Inácio dos Santos e João Guimarães. Em 1966, a obra é fortemente atingida por um movimento herético que praticamente acabou com boa parte da denominação. Os anos seguintes foram muito difíceis, com poucos obreiros e irmãos, mas os poucos permaneceram, foram fiéis e oravam e lutavam pela sobrevivência da MEB. Entre os remanescentes fiéis estava o jovem evangelista João Gualberto dos Santos. João Gualberto dos Santos nasceu em 12 de julho de 1941, no distrito de Guaraciaba, cidade Ponte Nova, em Minas Gerais. Filho de Geraldo Messias dos Santos e Maria Arcanjo dos Santos, foi criado em meio a muita pobreza, vindo para o Rio de Janeiro em 1959, a fim de alistar-se no Exército Brasileiro. Em 1962, aceita a Cristo como Salvador, já na MEB, na Rua Curitiba, 961, em Realengo, no Rio de Janeiro. Em 1963, é consagrado ao diaconato. Em 1966, a evangelista. E em 7 de setembro de 1970, ao pastorado da igreja. Em 14 de fevereiro de 1971, contraiu matrimônio com a jovem Elda Teixeira Lima, que na década de 60 veio para a MEB, oriunda da Assembleia de Deus de São Cristóvão, depois de ter recebido uma expressa ordem divina. A jovem Elda conta que nem sonhava que seria a esposa do presidente da obra e que juntos seriam responsáveis por promover o ressurgimento e progresso desta tão amada denominação. Desta união nasceram 3 filhos: Davi Gualberto Lima dos Santos, casado com Carla Santos, pai de Vitória e Vitor Hugo Santos; Adamares Lima dos Santos, casada com Emerson da Cruz Correia, pais de Gabriel Correia, e Daniel Gualberto Lima dos Santos, pai de Caio dos Santos e Juan dos Santos. Em 7 de setembro de 1971, em um concílio realizado na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de 11 obreiros, foi eleito para presidir a MEB o pastor João Gualberto dos Santos. Tendo que conciliar uma família recém-formada e ainda um comércio de produtos alimentícios a varejo, o pastor João Gualberto dos Santos aceita o desafio. Era o início e a sua gestão à frente da MEB, que na época contava com 3 pequenas igrejas, em Vila Cosmos, em Realengo, no Rio de Janeiro, e Matipó, no estado de Minas Gerais, totalizando cerca de 40 membros. Contando com um pequeno número de obreiros e obreiras, mas fiéis e de muita oração,
Entre eles, Adelson Macedo da Silva, eleito vice-presidente da igreja, Otamil Benedito de Campos, Osvaldo de Moura, Rubens Carneiro Rocha, Virgílio Inácio dos Santos, Maurício Alves da Silva, José Miranda, Noêmio Nunes de Castro, Jacinto Vieira Beiger, além de mulheres de muita oração e labuta, tais como sua mãe, Maria Arcanjo dos Santos, Astrogilda Pinto de Melo, Maria de Sena Felipe, Lúcia Maria da Silva, Maria Madalena dos Santos, Maria Amélia dos Santos. Aos poucos a igreja foi retornando sua marcha e com a chegada de novos obreiros volta a avançar e crescer. Nestes primeiros anos não foram poucas as lutas enfrentadas por estes irmãos, tais como rebelião de obreiros a igrejas, escassez de obreiros, falta de recursos materiais, mas não obstante a tudo isso, a MEB continuou seguindo a sua jornada triunfantemente. Nestes primeiros anos, algumas igrejas foram abertas no Rio de Janeiro, tais como Pedra de Guaratiba, Seropédica, Nhoaíba e Copacabana. Em Minas Gerais, iniciou as igrejas em Padre Fialho e Ponte do Silva, e retomou-se a obra em Manhuaçu. Em São Paulo, o Senhor enviou para a MEB a missionária Francisca Moura Ravanelli. Com imensa ousadia, poder do Espírito Santo e disposição, ela dá início às igrejas em Santo André, Piracicaba, Americana e na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Em 1983, num concílio realizado na cidade do Rio de Janeiro, o pastor João Gualberto dos Santos é eleito por proposta e aprovação unânime do ministério bispo primaz da denominação, gozando o cargo de forma vitalícia, passando a ter seu tempo integralmente dedicado ao ministério. Nesta época, a MEB, embora crescendo, contava com cerca de 15 igrejas, com um total de 500 membros, com um ministério de cerca de 50 obreiros. Com a decisão de se dedicar exclusivamente à obra, depois de muito relutar, sobretudo pela imensa dificuldade financeira da igreja, tendo ele mesmo que usar seus recursos pessoais para manter a igreja, custando viagens em sua velha Kombi, adquirindo terrenos, mantendo obreiros e com a chegada de mais obreiros, a igreja começou a ter um crescimento mais agudo. É de suma importância salientar que o bispo João Gualberto dos Santos, por vir de uma família extremamente pobre e humilde, manteve a visão que o Senhor deu ao fundador de pregar o Evangelho e implantar igrejas em locais humildes e de periferia, onde muitos ministérios não querem chegar pela necessidade de grandes investimentos e pouco ou nenhum retorno financeiro, a não ser almas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Neste espírito, a igreja continuou avançando no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Bolívia. Outra grande conquista foi a criação do Instituto Teológico Missionário. A pastora Elda Lima dos Santos sentiu-se impulsionada pelo Espírito Santo a matricular-se na Faculdade de Teologia, com o propósito de aprimorar-se e estabelecer o ensino teológico na MEB. Em 1978, ela ingressa no Seminário Unidos em Oswaldo Cruz e, em 1982, conclui sua formação teológica. Em 1983, dá início ao ITM, que durante estes 32 anos tem capacitado centenas de obreiros de diversas denominações. O ITM continua avançando. Há 4 anos, sob a orientação da Secretaria de Educação Cristã, sob a direção do bispo Carlos Henrique Melo dos Santos, o pastor Luiz Carlos da Silva implantou o curso de bacharelado em Teologia e Convalidação, já tendo formado a sua 2ª turma. Hoje a MEB é uma igreja consolidada e respeitada. O bispo João Gualberto dos Santos hoje faz parte da diretoria da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e participou ativamente da organização de grandes eventos promovidos pela Igreja Brasileira, tais como o Celebrando Deus com o Planeta Terra, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na Cinelândia do Rio de Janeiro, ao lado de grandes exponenciais do Evangelho,
tais como Nilson do Amaral Fanini, Guilhermino Cunha, Isaías de Souza Maciel, Fausto Aguiar Vasconcelos, Túlio Barros Ferreira, Manuel Ferreira, Samuel Henriques da Mata, Gesiel Nunes Gomes e tantos outros. O auxilia diretamente na condução da igreja o bispo Davi Gualberto Lima dos Santos, como vice-presidente da denominação, que hoje, além de pastor com o ministério reconhecido, tem sido um conferencista requisitado para ministrar em grandes congressos de diferentes denominações evangélicas, sendo hoje um dos debatedores oficiais do Debate Melodia da Rádio Melodia, a maior audiência entre todas as FMs no Rio de Janeiro e no Brasil, além de ser um dos pregadores do programa Cristo em Casa desta mesma rádio. A MEB conta ainda com um corpo de obreiros unidos e fiéis, tais como os bispos Francisco José de Matos, Carlos Henrique Melo dos Santos, José Maurício de Almeida, Sebastião Jandair, Luiz Carlos Ferreira, José Villanova e João Maurício Liberato. Não podemos esquecer dos bispos Roberto Cândido e Jorge Frederico, que já descansam no Senhor. Contamos ainda com dezenas de pastores, pastoras, evangelistas, presbíteros, missionárias, diáconos e diaconisas e líderes que engrossam as fileiras deste poderoso exército. Hoje, contamos com cerca de 70 igrejas e congregações e mais dezenas de pontos de pregação e grupos familiares espalhados por vários estados, com mais de 7.000 membros e centenas de congregados. É um ministério composto por mais de 500 obreiros. Queremos registrar nossos agradecimentos a alguns pastores que durante estes anos ajudaram a abrir igrejas, alguns como vice-presidentes da obra, tais como Adelson Macedo da Silva, in memoriam, Otamil Benedito de Campos, Heraldo Lacerda, João Moron, in memoriam, José Guilherme da Silva, José Carlos Medeiros, Silas de Souza, Rubens Carneiro Rocha, Francisco José de Matos, Maurício Gabriel da Silva, Kleiber Gomes dos Santos, Paulo César Rodrigues de Matos e Eliseu de Almeida. Tendo a palavra de Deus como única fonte de regra, fé e prática, não abrindo mão dos princípios bíblicos, tais como salvação, a única e exclusiva pela graça por meio da fé, a busca da santificação, a cura divina e a libertação, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais como ferramentas indispensáveis à Igreja de Cristo, e o arrebatamento da Igreja como alvo maior dos salvos, rejeitando contundentemente doutrinas e ensinos modernos tais como a teologia da prosperidade pregada de forma antibíblica, campanhas com utilização de objetos e amuletos pagãos que substituem a fé em Cristo. A MEB continuará avançando por esta nação no passo do boi. Se tivéssemos aberto mão de alguns princípios, quem sabe hoje poderíamos estar em maior número. Mas como sempre disse o nosso presidente, nosso compromisso é de levarmos um povo santo para o céu. Chegamos aos 70 anos. A Deus seja a glória por tudo isso. Gratos somos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado até aqui. Mas enquanto Jesus não vem, os desafios estão diante de nós. Continuamos sonhando em fincar uma bandeira do Evangelho de Cristo em cada bairro das cidades que já alcançamos, em cada cidade dos estados que já alcançamos e em cada estado desta nação, e expandirmos a outras nações do mundo, alcançando aos grandes centros e também os subúrbios, a ricos e pobres, cultos e incultos, jovens e velhos, homens e mulheres, porque cremos que o Evangelho que pregamos para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Parabéns, Bispo João Gualberto dos Santos e Pastora Elda Lima dos Santos. Parabéns, Bispo Davi Gualberto Lima dos Santos e Pastora Carla Santos.
Parabéns, amados bispos, pastores, obreiros e obreiras. Parabéns, você que é membro da MEB ou já pertenceu às fileiras da MEB. Parabéns, Missão Evangélica do Brasil. 70 anos falando de Deus na presença de Deus. Eia! Subamos e possuamos a terra. Recompensa pra você.